Esse é o nosso segundo vídeo da série Entendendo Contabilidade nos Estados Unidos. E esse vídeo é para você que tem uma empresa aqui nos Estados Unidos e que quer aprender mais um pouco sobre contabilidade básica, para você conversar com seu contador, para você entender melhor a sua empresa. Então, esse vídeo é para você. E na primeira sessão aqui que a gente vai conversar sobre nesse vídeo, eu vou falar o que significa alguns termos que são muito usados na contabilidade aqui nos Estados Unidos. O primeiro deles é account. O que seria uma account? Traduzindo, é uma conta. Mas eu queria que você imaginasse o seguinte, que é uma caixinha aonde você vai colocar algumas transações, que já já a gente vai ver o que é uma transação. Todas as transações relacionadas com um tipo de assunto. Então, por exemplo, eu vou chamar essa caixinha, essa conta, de receitas. Ou seja, toda receita que eu receber, eu vou colocar naquela caixinha. Agora, se eu chamar aquela caixinha de receita de serviços, então aquela caixinha, aquela conta, vai ter somente as receitas que foram recebidas através de serviços. Então, eu posso organizar, mais tarde a gente vai ver isso, essas caixinhas da maneira que eu quiser. Então, cada caixinha dessa é uma conta. Isso é só para você fazer uma associação e entender um pouquinho melhor como é que funciona. Então, o primeiro termo é account, que é uma conta. Eu queria que você associasse isso com uma caixinha que você vai dar um nome. E dentro dessa caixinha vai ter todas as transações ali relacionadas somente com o nome que você deu naquela caixinha, tá? Isso é uma account. O nosso segundo termo é uma transaction, ou é uma transação. O que é isso na contabilidade? Cada vez que você tem uma ocorrência, digamos assim, é uma transação. Então, por exemplo, a sua empresa é uma empresa de delivery. E alguém contratou você para fazer um delivery. Aquela contratação, aquele recebimento para você fazer aquela entrega é uma transação. Então, pode ser uma transação de receita, pode ser também uma transação de saída. Por exemplo, uma despesa que você teve lá quando você pagou a gasolina do carro. Isso também é uma transação. Cada ocorrência, a gente vai dar um nome de transação. E o terceiro termo que a gente vai falar aqui é o revenue, ou a receita. Revenue é entrada de dinheiro. Então, o seu revenue, a sua receita, você vai ver nos relatórios financeiros. Então, tudo que for receita vai ser considerada o seu revenue, tá? E aí a gente tem as expenses, que são as despesas. Então, todo tipo de despesa é uma expense. Se você pagou lá uma gasolina, é uma despesa. Se você pagou o seu funcionário, outra despesa. Se você pagou para lavar o carro, uma despesa. Desde que essa despesa seja relacionado à atividade lá da sua empresa, à necessidade da sua empresa de fazer business. Então, isso é uma despesa. E o que é um asset? Um asset é um bem da sua empresa. Então, se a sua empresa comprou um veículo, a sua empresa tem um asset. Se a sua empresa comprou uma máquina, né, de fazer qualquer coisa que a sua empresa venda, ou então comprou uma máquina para facilitar, por exemplo, na cozinha da sua empresa, é um asset. Todo bem durável é um asset. Liabilities. O que são liabilities? Liabilities são obrigações da sua empresa, ou seja, o que a sua empresa deve. Então, a gente vai chamar de liability. Então, por exemplo, a sua empresa foi lá no banco e pediu um empréstimo. Então, a sua empresa ficou devendo ao banco. Aquele valor que a sua empresa deve para o banco é a liability que ele tem com o banco. E o último termo que a gente vai ver hoje é o equity. O que é um equity? É quanto você, como dono da empresa, tem na empresa. Então, o que vai acontecer? De início, você vai investe um capital na empresa. Esse é o seu investimento. E com o passar do tempo, a sua empresa vai gerar lucro, né? Vai gerar equity para você. Então, a equity é quanto você tem na sua empresa de patrimônio seu. Isso é que a gente chama de equity. Bom, e agora a gente vai ver o seguinte. Tá bom, eu abri a minha empresa. E agora? Essa é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar.
quando a gente abre a nossa empresa. Claro, você deve ter procurado um profissional para te ajudar a abrir sua empresa, né? Então você já tem toda a documentação certa, você já verificou todas as licenças, todos os permits que você precisa, e aí agora você tem que se preocupar em operar a empresa. A gente está nesse ponto, onde você tem que começar a operar a empresa. Primeira coisa que você tem que se preocupar é em abrir uma conta no banco exclusivo para sua empresa, em nome da sua empresa. Seja a sua empresa uma solo proprietorship, seja a sua empresa uma partnership, seja a sua empresa uma corporation, não interessa. Qualquer que seja a sua empresa, você vai ter que ir lá e abrir uma empresa, ou e abrir uma conta bancária para a sua empresa, exclusivamente para a sua empresa. A segunda coisa que você vai considerar é: a minha empresa vai precisar de cartão de crédito? Porque se a sua empresa precisar de cartão de crédito, ela tem que ter um cartão de crédito dela. Ai, mas a minha empresa não está conseguindo aplicar, porque você faz a aplicação para cartão de crédito aqui. Então, se você conseguir aplicar em nome da sua empresa o cartão de crédito, muito melhor. Mas se você não conseguir fazer essa aplicação em nome da sua empresa, a segunda opção é você fazer o seguinte: você faz uma aplicação de um cartão de crédito no seu nome e deixa esse cartão de crédito exclusivamente para sua empresa. E vai colocar a segunda observação, assim: olha, eu tive que colocar um cartão pessoal para a empresa porque eu não consegui crédito aplicar para a empresa. Então, isso é uma segunda alternativa para quem não consegue fazer aplicação direto com o nome da empresa. Tá. E a terceira coisa que você tem que se preocupar: você tem que se preocupar se a sua empresa vai vender e receber através de cartão de crédito. Se ela for receber através de cartão de crédito, ou seja, o seu cliente vai pagar para você usando o cartão de crédito dele, você vai precisar o que a gente chama aqui de merchant account. Isso é uma merchant account. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que é uma merchant account. Por exemplo, se você vai receber através do PayPal, ou através do Venmo, ou através de um processador de cartão de crédito que pode ter vindo através do seu banco. Todas essas opções são merchant account. Quem tem o QuickBooks também tem uma opção lá dentro, que é o Payments, que a Intuit oferece. Isso também é uma merchant account. Então, se a sua empresa for vender recebendo através de cartão de crédito do seu cliente, você vai precisar de uma merchant account, tá? E a outra coisa que você vai se preocupar é com o quê? É com o software de contabilidade. Aqui nos Estados Unidos, tem várias opções, como a gente já falou no vídeo anterior, mas eu vou reforçar nesse vídeo porque é muito importante. Não caia naquela de vou pegar uma planilha, vou fazer ali. Em algumas, só se for a sua empresa for realmente com um mínimo de transação, 5, 6, menos de 10 transações ali, tudo bem. Se não for o caso, não. Parte para um software de contabilidade. O mais popular, como eu já falei, aqui nos Estados Unidos, é o QuickBooks Online. O QuickBooks Online é fácil, né? É acessível, e vai resolver todas as situações que você precisa na sua pequena empresa aqui nos Estados Unidos. Então, QuickBooks Online é uma excelente opção. A próxima coisa que você vai se preocupar é se você tiver empregados. Se você tiver empregados, você vai precisar contratar um serviço de payroll. Nem pense em fazer você mesmo um serviço de payroll se você não for um contador ou se não tiver um conhecimento muito profundo dessa área. Porque a liability, que eu já expliquei esse termo, não foi? A liability é muito grande e a sua responsabilidade com isso é muito grande. Então, uma coisa que você tem que fazer, se você tem empregados aqui nos Estados Unidos, é contratar um serviço de payroll. E só contrate serviços de payroll de empresas realmente
responsáveis, de empresas renomadas, de empresas confiáveis aqui nos Estados Unidos. Porque muitas empresas, elas falam, olha, ofereço isso, 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 e na hora H, ela não vai fazer todos os filings que precisam ser feitos, e a responsabilidade não é daquela empresa. A responsabilidade é sua, acredite ou não. Então, a próxima coisa que você tem que prestar atenção, se você tiver empregados, se você não tiver empregados, você não precisa prestar atenção nisso. Se você tiver empregados, você tem que uma série de outras coisas, você vai precisar, por exemplo, você vai precisar de um seguro, que é o Workers' Comp, né? Você tem que estar realmente alinhado com uma pessoa que faz seguros para ter isso. Se você tiver empregados, por conta desse seguro, você vai ter um audit todo ano, né? Se você tiver empregados, você vai precisar, nossa, você vai realmente precisar de ter um contador te assistindo na sua empresa, porque registrar todo o serviço de payroll, você tem que saber realmente como é que você faz para não fazer errado. Bom, abri minha empresa e agora você já sabe alguns passos que você tem que tomar cuidado quando você abre a sua empresa. E o que eu tenho que me preocupar no dia a dia da empresa? O que eu tenho que me preocupar? Então, a gente vai falar mais termos aqui, e eu vou explicar exatamente o que esses termos são. O primeiro deles é invoices e recibos. Ou seja, qual a diferença de invoice e receipts? Invoice é quando você emite uma nota fiscal, propriamente dita. Você emite a nota fiscal, ou seja, emite uma invoice, e o seu cliente vai pagar. Quando ele receber, ele vai pagar essa invoice. Então, invoice é uma coisa que você precisa se preocupar, porque invoice que vai te dar a renda, né? O recibo de dinheiro, né? Na sua empresa. Então, invoice é uma coisa muito importante. E receipts é quando você vende alguma coisa para o seu cliente e ele paga na hora. Na hora, ele te paga e você dá um recibo para ele. Então, vamos recapitular aqui. A invoice. Você manda a invoice. Quando esse cliente receber a invoice, ele vai pagar. Então, digamos o seguinte, hoje eu fui lá no meu QuickBooks lá e mandei uma invoice para o meu cliente A. Amanhã, né, que ele foi lá, recebeu, no dia seguinte ele foi lá, recebeu essa invoice, foi lá e pagou. Então, eu mandei um dia, ele pagou no outro. Ótimo. Agora, o recibo, não. Recibo eu estou aqui, em vez de eu mandar uma invoice, eu já vou debitar na sua conta o que você me deve, você é meu cliente, então eu vou debitar na sua conta e já vou mandar o recibo para você do que você pagou. Então, essa é a diferença entre invoice e recibo. Outra coisa que você vai ter que se preocupar: recebimento de pagamento das invoices. Ou seja, quando você manda a invoice, veja, você mandou a invoice, é uma fatura em aberto para o seu cliente. Ele vai pagar. Ele pode não ter recebido o invoice. E quando eu falo não ter recebido, porque geralmente nos sistemas atuais, eles são mais modernos, então a gente geralmente manda essas invoices por e-mail. Pode ter ido por spam do seu cliente e ele não ter recebido. Então, você tem que acompanhar, por exemplo, pagamento. Quando você manda uma invoice, você tem que acompanhar o pagamento dessa invoice, porque o cliente pode não ter recebido, porque o cliente pode ter visto, recebido e depois não podia resolver naquele momento, esqueceu. Pode acontecer. Então, e recebimento é uma coisa muito importante. Então, recebimento de dinheiro na sua empresa é uma coisa que você tem que se preocupar todo dia. Então, como é que você faz isso quando você está com um sistema de contabilidade? Através de invoice e receipts. Então, uma coisa você tem que mandar invoice, outra coisa é você tem que acompanhar o pagamento dessas invoices. Se foi feito, se não foi feito. Se não foi feito, você vai ter que entrar em contato com o cliente e perguntar se ele recebeu a invoice, etc. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai ter que se preocupar com os seus vendors, ou seja, com os seus fornecedores. Aqui nos Estados Unidos, todo fornecedor de serviço, ou seja, um fornecedor que presta serviço para sua empresa, ele tem que dar para você o W-9. O W-9 é um formulário com as informações deste fornecedor. Por que isso? Porque se você pagar para esse fornecedor mais do que $600 ao ano, você vai ter que emitir um documento, que é o T99 NEC, no próximo ano para esse fornecedor, para esse vendedor. Então, o
que você tem que se preocupar? Qual é a boa prática nesse sentido? A boa prática é você, assim que você contratar um fornecedor ou um vendor, você vai pedir para ele a W9, se ele for prestar um serviço para sua empresa, você vai pedir para ele a W9, indiferente se você vai ou não pagar ele $600 ao ano. Porque se você pagar, você já tem a W9 ali. E outra coisa que você tem que se preocupar, se esse vendor é um fornecedor de empresas de construção, se você é um contractor, se você é uma empresa de construção ou de prestação de serviço na área como contractor, ou seja, se você faz a parte elétrica, a parte civil, qualquer parte de contrato aqui nos Estados Unidos, o seu fornecedor, o seu vendor, além da W9 que ele tem que te dar, ele tem que te dar a licença dele como contractor para prestar serviço para você. Então, se ele não é seu funcionário, ele vai também ter que dar essa licença, né, para não ter problemas com isso, principalmente aqui na Califórnia, onde eu estou, né, isso é uma exigência da legislação daqui. Outra coisa que você tem que se preocupar, pagamentos desses vendors. E aí, nós vamos ter duas formas aqui. Uma bill. O que é uma bill? É um fornecedor que ele está prestando um serviço agora para você, ou ele está vendendo agora alguma coisa para você, e você não vai pagar ele agora. Você vai pagar ele daqui a 30 dias, daqui a não sei quantos dias, 15, de acordo com o termo que você estabeleceu com esse vendor. Aí você vai fazer o pagamento. Depois, então aí eu tenho uma bill. Agora, se você foi lá, pagou pelo serviço, ou pelo material que você comprou, pagou e recebeu, aí você vai ter uma expense, ou seja, é uma despesa direta. Não é uma bill, uma nota para você pagar depois. Não é. Então, essa é a diferença entre bill e se você trabalhar com um sistema de bill, ou seja, você compra ou você contrata e depois que você vai pagar, também você tem depois que seguir lá o seu relatório de contas a pagar e ver o que você tem para pagar naquele dia e etc. Então, você tem que fazer esse acompanhamento se você trabalha com bills, né? E a outra coisa que eu queria falar, que você tem que se preocupar no seu dia a dia da sua empresa, logo que você começa ali, é se você tem empregados. Se você tem empregados, também você vai ter que se preocupar com o schedule desse funcionário, né? Então, você vai precisar do time entry. Geralmente, tem alguns programinhas, tem vários. Tem programinha free, tem programinha que você paga. Geralmente não são muito caros esse tipo de programinha. São programinhas de timesheet, time entry, que você controla as entradas e saídas do seu funcionário. Lanche, breaks, né? Então, é muito importante, porque senão depois, como é que você vai pagar esse funcionário? Aqui nos Estados Unidos, a gente usa muito pagar por hora, né? Por hora. Então, é muito importante que você faça esse acompanhamento de perto, né? Qual foi o período que o seu funcionário trabalhou? Quando é que ele entrou? Quando é que ele saiu? Se ele tirou break, que hora que ele entrou para o break? Que hora que ele voltou do break? E etc. Então, essa é outra preocupação. No próprio QuickBooks, eles têm um programinha, né, que é o timesheet, mas é pago. Tem um programinha que eu acho ele bem legal, ele é free se você não precisa de algumas funcionalidades dele. E na maioria das vezes, se a sua empresa for pequena, vai dar certo, né? Eu uso na minha, que é o Time Camp, que é free se você não usa nenhuma atividade de alguma função mais elaborada. Então, na grande maioria das vezes, vai dar certo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca nos comentários, né? Que eu com certeza vou responder. Se você precisa de um contador aqui nos Estados Unidos, nós estamos aqui na Office Tax Services para ajudar. É só você entrar em contato com o nosso escritório pelo número do WhatsApp, que é o 858-247-1680. Muito obrigada!